Nós saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um programa, A História dos Avivamentos. E nós queremos te convidar a seguir o canal no YouTube da Igreja Cristã Maranata. Se você recebeu um link ou está acompanhando pela TV Manaim, te convidamos a entrar no YouTube, se inscrever e começar a participar de todo o conteúdo que é disponibilizado no YouTube e em todas as nossas plataformas digitais. Nós estamos aqui com o pastor Edson Yan. Paz do Senhor, Paz do a Senhor, todos. o nosso irmão, professor Vinícius Cardoso. Amém. Paz do Senhor a todos. Bom, antes de entrarmos no tema do programa, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está em Mateus 24:14, que diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Este evangelho que hoje pregamos está sendo anunciado desde a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Há uma mensagem ecoando que ela ultrapassa os anos, a história e tem alcançado homens e mulheres. E nós ficamos te devendo uma informação hoje, na verdade até um tema. Nós ficamos devendo a respeito da operação que houve do Senhor através do protestantismo em Pernambuco, no nordeste do Brasil, ali por volta do ano 1630, através de Maurício de Nassau. E nós vamos agora pagar a dívida, né, pastor Ian? Vamos pagar essa dívida e eu vou pedir ao pastor Ian para começar já falando um pouco para nós. Essa ocupação holandesa, que também é chamada de invasão holandesa, né? Ela se deu, o professor Vinícius, que é especialista em política internacional, ele vai dar melhores informações. Mas, assim, havia uma corrida pelo açúcar, né? Interesse no açúcar. E o norte do Brasil era um local, junto com as ilhas, Nordeste, as né? ilhas, aquelas ilhas do Caribe lá, eram muito fortes no açúcar. Então, o açúcar ele atraía. E os holandeses, né, aproveitando Portugal e Espanha nesse período, eles eram meio que unidos, e aí começou a ter algumas revoltas lá, e eles se aproveitaram e vieram e tomaram conta de uma parte do Nordeste, principalmente Pernambuco. E essa operação, colonização holandesa, ela foi tão forte que ela deixou marcas até hoje, né? O Maurício de Nassau, que governou ali por 1637 a 1644, ele deixou marcas, ele criou uma ilha Maurícia lá, né? Maurice Stade, né? Lá em Pernambuco. Ele urbanizou a cidade, fez pontes, que até hoje tem essas marcas lá em Pernambuco. A gente vê muitos nomes Maurício aí, em honra a Maurício de Nassau. Mas a grande virtude dele não foi só a colonização, foi que ele trouxe os reformistas, os protestantes holandeses, que eram um grupo muito forte, né? Nós vemos ali que os holandeses, os Países Baixos, eles vêm lá desde John Hus, ali o pré-reformador John Hus, ele deixou uma marca ali. Nós vemos depois os morávios, que eram também daquela região ali dos Países Baixos. Eles eram muito fortes na fé, né? Nós vemos ali o Zwinglio, que era da Suíça, ali perto. Então, aquela região ali da Europa foi um dos reformadores. Eles preservaram uma fé muito forte. Nós já contamos sobre os morávios, né? Que eram servos de oração. E tem até uma história, né, que eu falei ainda há pouco nos bastidores aqui. Por exemplo, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida é muito conhecido por nós, o que traduziu a Bíblia para o português, né? E ele era português. Ele teve uma experiência com o Senhor numa viagem lá para o Oriente, lá para aquela região da Malásia,
e Indonésia, e num navio ele lê um folheto ali em castelhano, em espanhol, sobre a salvação, e aquilo ali toca o coração dele, e aquilo ali incomoda, e ele voltou para Portugal. Portugal não havia ainda um movimento da reforma forte ali, ele estava sozinho, e ele foi para a Holanda, e foi na Holanda que ele aprendeu o Evangelho. Depois ele volta, é pastor, né? Ele traduz a Bíblia, uma parte, e depois outra parte, uma parte se perdeu, e foi lá na Holanda que ele leva para imprimir a Bíblia, em português. A primeira Bíblia para o português, o João Ferreira de Almeida, ele leva lá na Holanda. E então nós vemos como eram fortes, e eles vieram para o Brasil. E eu vou deixar agora o professor Vinícius contar essa parte que é Amém. muito interessante. Bom, falamos anteriormente daquelas disputas entre coroas europeias, né? Então, a Holanda mesmo, ela vinha por muitos anos sendo influenciada em algumas possessões que pertenciam ao Império Espanhol, né? E francês, né? Então, o que hoje nós conhecemos, né, como Países Baixos ainda estava ali sobre aqueles domínios. Então, nós temos duas influências romanistas naquela região. Quando eles começam a batalhar pela independência, inclusive com o apoio da Grã-Bretanha, que já tinha todo o seu movimento protestante, né, mais amadurecido, então algumas campanhas começam a surgir a partir da Holanda. Dentre elas, a famosa, que a gente estuda até na escola aqui, né, a Companhia das Índias Ocidentais. Então eles começam a buscar comercialização de algumas, né, de alguns materiais, de alguns produtos, inclusive do açúcar. E o Brasil começa a ser visto como uma referência, uma terra, não é, fértil para esse plantio. Então, nessas incursões, eles chegam no Brasil, né? Então, ali em 1630 é a data, e essa ocupação holandesa vai ficar aí até 1654. Agora, dentre a ocupação, além do caráter econômico, nós percebemos que a urbanização, não é? Algumas vias sendo colocadas, mas como eles tinham toda aquela experiência com o protestantismo, os protestantes começam a vir e a evangelizar esse local e a realizar cultos. Inclusive, até foi criado, né, vem dessa época, a Igreja Reformada do Brasil, que é uma igreja protestante que, por adaptações de um templo que era romano, né, romanista naquela região, ele foi mudada a estrutura, a arquitetura, e ali foi feito um templo agora protestante. Então, cultos começam a ser feitos no Brasil. Então, percebam que nós temos um salto. O que falamos no episódio anterior, de 1557, 58, 1630, 37, é que voltam a ser feitos cultos protestantes no Brasil. Agora, com uma permanência maior, não é? Então, essa presença holandesa, ela vem também de um movimento europeu ainda, mas ela traz algumas raízes e que não morrem, não é? Digamos assim, elas ficam adormecidas. Por quê? Até mesmo no Brasil Império, um assunto que a gente pode mencionar depois, mas essas influências do protestantismo dentro de Pernambuco, eles permanecem. Então, uma herança de uma evangelização fica naquela região. Eles dominam um território maior, não é, comparado com a ocupação francesa. Então, eles começam a ter mais contatos e um movimento de interiorização, evangelizando o Brasil nessa época. É interessante falar que eles constroem esse templo, né? Então, uma igreja física ali, né? A gente chama de igreja, mas eles constroem um templo, e eles põem o nome de Igreja Reformada Holandesa. E ali eles faziam cultos, e eles evangelizaram muito, e também tinha indígenas convertidos, né? Nós falamos
episódio anterior, né, lá a citação do Léry sobre os tupinambás, que eram pacíficos, hospitaleiros, e receberam muito bem o evangelho. Aqui nós vemos que os cultos, né, eles já usavam também algumas partes na língua, na língua indígena, porque de tão boa aceitação que teve pelos índios, né? Eu queria até falar com os irmãos aí que são lá do Nordeste, né, que Maurício Nassau, essa ilha aí chamada Antônio Vaz, né, foi urbanizada pelo Maurício Nassau, né? Então ele deixou uma marca muito bonita ali, que está até hoje ali, né? Pernambuco tem essa beleza toda ali, né? É considerada por muitos, né, a Veneza brasileira, né? E Maurício Nassau tem o dedinho, a mão dele ali na parte de urbanização. Então, a importância dos holandeses no Brasil, e não foi só em Pernambuco, né, professor Vinícius, toda a costa nordeste ali, pegando até Fortaleza, eles fizeram um caminho ali, em pouco tempo eles também fizeram um avanço, e aí veio a oposição, né? Nós vemos que tem uma oposição política brasileira, portuguesa, mas nós vemos que o evangelho está ali, a oposição sempre é maior, né? Aí veio essa oposição, essas guerras, e eles foram expulsos na chamada insurreição pernambucana, né? Esse levante que teve, e ali um conflito, muitos morreram, e quem ficou foi espalhado, e nós vemos que o evangelho reformista, né, protestante, ali ele foi abafado, né? Tem-se relatos que por 200 anos não houve mais algo semelhante aos huguenotes, que nós falamos no episódio anterior, e agora os holandeses, nós estamos falando hoje, né? Com esse abafamento aqui, vemos que por 200 anos cessou no Brasil, né, essa questão do protestantismo. Nós vamos ver em outros episódios, né, que daí só lá no período do Império, lá com Dom Pedro II, e com ali as imigrações europeias para o Brasil, que novamente começa a vir os protestantes e novamente o evangelho da forma protestante, reformista, começa a ter vez no Brasil novamente, né? Então, o pastor Gerando falou no outro, né, um fim triste, mas nós vemos uma marca de servos do Senhor que vieram com a sua coragem, né, construíram ali templo, faziam cultos. Então tivemos o primeiro culto lá no Rio de Janeiro e o primeiro templo construído lá em Recife, Pernambuco. É muito interessante, porque quando nós vamos vendo na história, nós vamos vendo como o governo holandês, Maurício de Nassau, ele trouxe o incentivo à leitura da palavra, né, das escolas, de começarem a falar da Bíblia, porque não havia isso. Então, era quando os portugueses estavam, né, ainda era aquele formato de prender, de não ter a leitura dos leigos, do acesso à palavra, porque essa é uma operação do erro, não fazer com que o homem conheça a palavra. Nós temos visto nas cartas ao Apocalipse, né, a igreja de Sardes, quando a palavra volta, quando a palavra ali, Lutero traz a palavra de volta, ele traduz a Bíblia, você vai ver um salto, porque ali volta a ter a operação do Espírito Santo, a operação, como o pastor Edson já mencionou, dos hinos, dos dons espirituais, do ministério dos anjos. Por quê? Porque quando a palavra ela tem a operação do Espírito Santo, a palavra está no meio do povo, do homem, o Senhor começa a operar. Então, por isso que ficaram as marcas também, né, Vinícius? Exatamente. Interessante é que esses cultos, por mais que eles fossem promovidos
pela Holanda, né, por referências holandesas, mas eram feitos cultos até na língua, né, no português, né, coisas que fossem entendidas ali pelas pessoas que habitavam aquela região. E eu acho interessante que o Senhor colocou uma semente naquela região, de tal forma que mesmo 200 anos depois, um novo movimento de evangelização protestante acontece também em Pernambuco. Então, isso é uma marca que o Espírito Santo vai colocando, e por mais que alguns tenham voltado para a Europa, outros foram dispersos, mas nesses que foram dispersos pelo território brasileiro, eles mantêm esse culto vivo e depois essa herança é reunida novamente, trazendo mais uma referência do Evangelho no Brasil. E olha que interessante o amor à palavra dos reformistas, né? Isso que o professor Vinícius falou, dos cultos, eles traduziam textos da Bíblia para o Tupi-Guarani, né? Para que eles tivessem acesso à palavra verdadeira, né? A verdade, as escrituras. E um outro fato importante, até na pesquisa agora do IBGE, do crescimento dos cristianismo, os índios foram o grupo étnico que mais cresceu o evangelho, o evangelho protestante, né, no meio dos índios. Houve um crescimento muito, muito grande, né, para ver que a semente ela ficou, como o professor Vinícius falou, né, se espalhou, então veio em muitos conflitos esse espalhar permite levar pessoas com a semente ficou, e hoje nós vemos que há um fruto, né? Nós mesmos, na nossa igreja, temos igrejas, templos, né? Dentro de colônias... Comunidades indígenas, indígenas, né? Muito fortes, servos muito fiéis. E nós vemos, pelo relato lá do Jean Léry, que os índios têm essa coisa do brasileiro, né? O brasileiro tem essa raiz, né, da hospitalidade, da aceitação, da união, e então uma bênção, né? Uma bênção essa, deixaram um legado, deixaram um fruto, uma semente. Bom, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. É sempre uma bênção, é uma alegria quando vemos a nossa história. Exato. Vemos aquilo que o Espírito Santo fez e o Espírito Santo continua fazendo, né? Então, deixar aqui o nosso abraço a todos que participaram conosco, os nossos irmãos de Pernambuco também, um abraço a todos, que Deus abençoe e a paz do Senhor.